Vamos passar agora ao magazine convidado da autoria de Stephanie Palma, que entrevistou os dois candidatos às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, que vão agora disputar a segunda volta. Convidados. Na semana em que o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe decidiu não avançar com a recontagem integral dos votos pedida por Delfim Neves, terceiro candidato mais votado no país, ouvimos os dois candidatos que passaram à segunda volta das eleições presidenciais. Começámos por falar com Carlos Villanova, candidato do ADI e que foi o mais votado na primeira volta, que deu a sua opinião sobre os últimos acontecimentos destas eleições. A leitura que faço do processo eleitoral é uma verdadeira tentativa de subverter os resultados eleitorais, digamos, condicionar aquilo que é a vontade expressa pelos eleitores, portanto, pelo povo nas urnas. Foi suficientemente claro a escolha do povo, portanto, depois de tudo o que se seguiu, vimos que era uma autêntica manipulação na tentativa de anular ou inverter a vontade popular, através do Tribunal Constitucional, a mando de um dos candidatos que claramente perdeu as eleições, nem sequer se posicionou no segundo lugar. Bom, mas a verdade é que nós vimos a seguir um país refém de uma decisão e de uma má vontade de algumas pessoas, sempre os mesmos, que, colados ao poder, não queriam respeitar essa tal vontade expressa claramente nas urnas, uma vez que as eleições foram consideradas livres, justas e transparentes por todos os observadores e a comunidade internacional que acompanhou. Não houve problemas nenhuns. Portanto, de repente, assistiu-se a toda essa encenação propositada, com cumplicidade do próprio governo, das autoridades, porque, de outro modo, a situação não teria chegado ao ponto em que se chegou. Delfim Neves continua a contestar a falta de transparência do processo. O que tem a dizer sobre isto? Havia mecanismos e há mecanismos previstos na lei, e deixe-me dizer-lhe que a lei eleitoral, o pacote da lei eleitoral foi todo ele aprovado sob proposta da nova maioria que compõe o governo e a Assembleia Nacional. Portanto, foi preparado à medida para eles, de modo que não vejo a razão de não terem cumprido a lei para contestar. Havia mecanismos para o fazer e, não tendo cumprido esses mecanismos legais, optaram por essa tentativa de bloqueio e de inversão daquilo que foi realmente a vontade expressa pelos eleitores nessas eleições, que foi claro, foi mais do que evidente e demonstrativo da sua própria vontade. Já tem ideia de quando vai começar a campanha para a segunda volta às eleições presidenciais? Depois do acórdão, o Tribunal Constitucional e as autoridades têm no máximo 21 dias para marcar a nova data. 10 dias, penso eu, antes das eleições, a campanha teria seu início. Estou esperançoso que as coisas se resolvam o mais brevemente possível, de forma que também acabamos por resolver, esclarecer e sair desta situação e não prejudicar ainda mais a imagem do país, que nos seus 30 anos quase de democracia nunca tinha acontecido uma situação dessa, quando o resultado das eleições também nunca foi tão claro e tão expresso, tão evidente pelas pessoas. Em pleno verão há muita gente fora por causa das férias. Não teme pouca mobilização do eleitorado? Isto pode ser um fator, de facto, mas seria igualmente válido para o outro candidato. Eu estou confiante no meu trabalho, confiante nas mensagens que vou continuar a passar, na interação que terei que fazer com as pessoas e numa base de boa fé para que depois as pessoas também correspondam ou retribuam da mesma maneira essa vontade e fazer a escolha em consciência e não através de ofertas de bens materiais e outros compromissos que não se coadunam com a lei. Portanto, estou confiante e esperançoso que as coisas se resolvam, desde que elas sejam feitas com base na lei e no respeito também pelas leis em vigor na República. Era Carlos Villanova, candidato às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe. Por seu turno, Guilherme Posser da Costa, segundo candidato mais votado nas eleições e representante do MLSTP-PSD, revelou que sempre quis que existisse um esclarecimento sobre os resultados da primeira volta das eleições. Eu sempre manifestei a vontade de que as dúvidas que foram levantadas pelas diferentes candidaturas, quer a que ficou em primeiro lugar, quer a que ficou em terceiro lugar, que fossem esclarecidas, porque eu não me sentiria confortável a ir para uma segunda volta sobre um clima de suspeição e eventualmente de
de fraude, de eventualidade de fraude. Eu sempre, portanto, defendi que as questões fossem esclarecidas. Eu acho que nós passamos por um processo extremamente turbulento. Eu acho que o bom senso terá, de certo modo, vencido e entregamos, portanto, aos órgãos que têm a competência para decidir sobre conflitos desta natureza, portanto, a competência para tomarem a última decisão. Foi tomada a última decisão e eu não tenho mais que dizer, digamos, senão respeitar, portanto, a decisão do Tribunal. Quando irá começar a campanha rumo à segunda volta? A minha estrutura, a minha direção de campanha ainda não tem resposta. Penso que ainda estamos numa fase de apuramento geral. O apuramento geral definitivo da Comissão Nacional Eleitoral ainda não foi, portanto, anunciado, portanto, os resultados finais. Eu penso, portanto, que só depois disso fará pela parte da Comissão Nacional Eleitoral e, eventualmente, também por outras entidades implicadas neste processo, a fixação da próxima data para a segunda volta das eleições presidenciais. Em pleno verão há muita gente fora por causa das férias. Não teme pouca mobilização do eleitorado? Eu espero que não volte a acontecer, portanto, o nível de abstenção que aconteceu na primeira volta. E digo isso e apelo a todos os santomenses para saírem de suas casas e irem votar. Aqueles que eventualmente terão marcado as suas férias e que, portanto, têm as suas vidas programadas, não posso de maneira alguma impedi-los que saiam do país. Mas aqueles que não tenham motivos, digamos, urgentes e inadiáveis, eu pedia que ficassem no país porque esta segunda volta vai ser extremamente decisiva para o futuro do país. E não podemos entregar, como eu já tenho dito, em mãos alheias o futuro do nosso país. Eu espero que o número de abstenção diminua e que o próximo Presidente da República, que serei eu, possa estar legitimado por uma maioria mais larga possível do povo santomense. Era Guilherme Posser da Costa, candidato às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe. Catarina Falcão. Tempo para voltar agora à atualidade desta quarta-feira. As forças de defesa e segurança de Moçambique, apoiadas pelas tropas vindas do Ruanda, anunciaram ter recuperado das mãos dos terroristas a localidade da Awase. Mocimboa da Praia, esta cidade onde foi registado o primeiro ataque dos grupos insurgentes em outubro de 2017, está cercada pela força conjunta e poderá ser recuperada nos próximos dias. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, classificou hoje como criminosa a desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19, apelando a população para confiar na campanha de imunização, porque os fármacos são seguros e constituem uma arma importante. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde agendou para 13 de agosto a audiência pública de julgamento do recurso interposto pela defesa de Alex Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, respondendo assim à decisão de extradição para os Estados Unidos. A Guiné-Bissau vai receber no sábado mais de 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no âmbito do mecanismo COVAX. O país recebe 302.400 doses da vacina Janssen contra a Covid-19 doadas pelo governo dos Estados Unidos da América. A Guiné-Bissau registrou desde o início da pandemia 4.558 casos de Covid e 78 vítimas mortais. O presidente francês anunciou hoje, na abertura da terceira reunião de ajuda internacional ao Líbano, um ano após a explosão no porto de Beirute, uma ajuda de 100 milhões de euros à população libanesa. Também Joe Biden, presidente norte-americano, prometeu 100 milhões de dólares adicionais, pedindo reformas aos líderes do país. RFI, as vozes do mundo. É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar-nos na nossa página na internet rfi.fr/pt, no Facebook e no Twitter. Até amanhã.